Bom dia, amigos. É uma alegria muito grande estar aqui, falando um pouco sobre o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos. E o assunto escolhido para essa manhã está no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 23 a 25. Nos diz esses versículos o seguinte: enquanto estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia a todos e não necessitava de que o informassem sobre homem algum, porque conhecia o que havia no homem. Então é exatamente esta frase, porque conhecia o que havia no homem, que nós vamos conversar. E o Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 109, com base nesta frase, ele desenvolve uma linda mensagem para nós, uma mensagem de amor e de confiança. E inicia a mensagem de Emmanuel com a seguinte frase: sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. E por quê? E Jesus, embora nos conhecendo no íntimo, conhece a todos nós melhor do que nós mesmos. Ele sabe das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos nossos vícios, das nossas sombras, mas ele não se deixa impressionar. Primeiro, porque do ponto de vista espiritual, nós ainda somos crianças. Se a gente imaginar que nós temos mundos primitivos, de provas e expiações, regeneração, felizes, e os mundos divinos, excelsos, nós ainda estamos no segundo, de provas e expiações. Então nós temos uma caminhada muito longa até chegar à angelitude. Então somos crianças do ponto de vista espiritual. Essa figura que aparece Jesus dando a mão para uma criança, simboliza bem essa situação. É como um pai que, percebendo que seu filho começa a dar os primeiros passos e pode cair, se machucar, fica ali do lado, o pai, a mãe, tomando todo o cuidado. E Jesus, ele faz exatamente o mesmo conosco. E além disso, Jesus, ele não nos vê apenas no presente momento. Ele consegue nos ver ao longo da eternidade. Então ele sabe que por uma lei divina, lei de progresso, todos nós um dia seremos espíritos puros. Vamos nos renovar no amor e no bem. Então é por isso que Jesus, mesmo conhecendo a nossa essência, que muitas vezes não é boa, ele não se deixa impressionar negativamente. E nessa mensagem, Emmanuel cita 6 personagens que conviveram com Jesus, que também tinham os seus problemas, as suas dificuldades, e Jesus amorosamente, carinhosamente auxiliou a todos. Então vamos ver esses 6 personagens, começando por Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um coletor de impostos,
que vivia na cidade de Jericó. Ele era odiado pelo seu povo, porque os judeus, eles não gostavam de que os seus impostos recolhidos, muitas vezes de forma até injusta, fosse remetido para Roma. Então eles tinham raiva de quem fazia esse papel, que eram os publicanos. Então a frase que Emmanuel nos coloca nesta mensagem: sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe-o da sovinice para a benemerência. Zaqueu fica sabendo que Jesus ia passar por Jericó. Ele fica curioso, ele queria conhecer o mestre. Num determinado momento, Jesus se aproxima com os seus discípulos e aquela multidão. E Zaqueu, que era um homem de estatura pequena, sobe numa árvore para ver Jesus. Jesus passa, vê Zaqueu na árvore e diz: Zaqueu, desça e vá para a tua casa, porque ainda hoje me convém cear com você. E Zaqueu desce da árvore, muito feliz, e vai para casa. Os discípulos de Jesus indagaram Jesus com muita veemência, dizendo: mestre, mas tu vais na casa de um publicano, são pessoas mal faladas, são traidores do nosso povo, e o Senhor vai lá? Mas Jesus já sabia o que ele tinha em mente, o que ele ia fazer, e nada disse aos discípulos. À noite, Jesus vai até a casa de Zaqueu. Zaqueu fica contente, fica tão alegre, que diz ao mestre: Senhor, doarei metade dos meus bens aos necessitados. E aquilo que porventura tenha prejudicado alguém, devolverei 4 vezes. Jesus bondosamente abraça Zaqueu, olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Jesus conseguira transformar Zaqueu. O segundo personagem, também muito conhecido, Madalena, que era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Aquela passagem em que ela corre, chega na praça e Jesus está ali, e que os homens queriam apedrejá-la em função da vida nada correta que ela levava. Ela olha para o mestre e, no seu olhar, ela transmite todo o seu medo, a sua preocupação. E Jesus então diz para aqueles homens que estavam prontos a apedrejá-la: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos os homens, a começar pelos mais velhos, foram largando as pedras e indo embora. E Jesus diz a ela: onde estão os teus juízes? Onde estão aqueles que te condenaram? Ela olha e diz: não vejo nenhum, Senhor. Ele diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E a partir dali, Madalena se transforma completamente. Acompanha Jesus até a morte. E é no domingo, quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa a quem ele aparece é exatamente para ela. Existe muitas transformações de pessoas que a gente lê no Evangelho. Paulo de Tarso foi uma transformação imensa. Mas, segundo Haroldo Dutra Dias,
Ele diz que, embora a transformação de Paulo de Tarso tenha sido grande, Paulo, antes Saulo, era um conhecedor da lei. Ele conhecia em detalhes. O problema, ele estava mal direcionado. A partir do momento que ele foi levado ao caminho correto, então ele se transforma. Mas Madalena nada conhecia das leis. Então, podemos dizer que a transformação dela foi ainda maior, exigiu muito mais sacrifício do que a de Paulo. Com essa transformação, Jesus diz a João, porque João, o discípulo, dizia que a lei deveria ser cumprida, que ela deveria ser apedrejada. E Jesus repreende João. Ele diz: por acaso você sabe o que ela tem passado? Você sabe as perseguições que ela tem sofrido na vida? Por parte de muita gente, inclusive da própria família? Você quer fazer com que o sofrimento dela seja maior ainda? Aí João começa a entender o que Jesus queria dizer. E Jesus diz a João: é por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado. Em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Veja que Jesus diz o seguinte: em todas as situações. Ele não diz algumas, ele não diz dependendo da circunstância, ele diz em todas. E consegue, com o seu amor, transformar Madalena. O próximo personagem, Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um homem importante, fazia parte do sinédrio, mas ele era um homem diferente dos demais. Ele tinha um coração muito bom e ele gostava dos ensinamentos de Jesus. E um dia ele pede para se encontrar com o mestre e eles conversam bastante. Então Jesus, ele reconhece a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Nessa conversa que Jesus tem com Nicodemos, dentre vários assuntos, Nicodemos diz a Jesus: só uma pessoa enviada por Deus poderia fazer o que o Senhor faz. Eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus vivo. E eu gostaria de saber o que eu devo fazer, quais as forças que eu devo empreender para colocar no meu coração o reino de Deus. E Jesus, amorosamente, diz a Nicodemos: não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as tuas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. O que Jesus quis dizer com essas palavras a Nicodemos? Não basta conhecer, não basta estudar, não basta se debruçar sobre as Escrituras, sobre os livros, se todo esse conhecimento que nós colocamos na nossa mente, na nossa consciência, não é difícil, qualquer um pode fazer, qualquer um pode pegar as obras de Kardec e ler. Só que todo esse conhecimento, se ele não faz este caminho até o nosso coração, que simboliza os nossos sentimentos, todo esse conhecimento não passa de mera intelectualidade. Então Jesus quis dizer, o conhecimento aliado ao sentimento
se transforma em ações, ações no bem. É aí que está o valor do conhecimento. Porque se ficar só no plano, no nível do conhecimento, melhorou talvez um pouco a nossa cultura, mas não o nosso modo de viver, o nosso modo de agir em relação a nós mesmos e aqueles que dividem essa jornada conosco. Tomé, um dos discípulos de Jesus, e tem aquela brincadeira, né? Só acredito vendo. Tomé era assim, tinha que ver para crer. Então Jesus vê as dúvidas de Tomé, mas não o desampara. Tomé, ele acreditava que o evangelho de Jesus, os ensinamentos, só iriam progredir, só iriam fazer sentido se os poderosos, os judeus poderosos, se eles também ajudassem, incentivassem. Caso contrário, a causa de Jesus seria uma causa perdida. E ele vivia pedindo a Jesus que Jesus fizesse sinais para esse povo. Mas Jesus não prestava muita atenção nessa preocupação de Tomé. Jesus fazia o que tinha que fazer. Então, um dia, Tomé foi procurado por pessoas do Sinédrio, por pessoas importantes de Roma, que ali estavam, e pediram que ele fosse o interlocutor, porque eles queriam encontrar com Jesus. E Tomé vai e começa novamente a pressionar Jesus. Senhor, precisamos atender essas pessoas. O Senhor precisa fazer os sinais, os milagres, para poder convencê-lo. E Jesus, com toda a paciência, falou: Tomé, não é possível que todas essas pessoas não viram até agora o que eu fiz. Tudo o que eu falei, o que eu já fiz dos milagres, cegos voltarem a enxergar, paralíticos a andarem novamente. Eu já fiz tanta coisa, não é possível que eu tenha que ficar o tempo todo produzindo milagres para que eles acreditem em mim e naquilo que eu estou falando. Tomé fica até decepcionado com Jesus, mas começa aos poucos entender o que o mestre quis dizer. E Jesus então diz a Tomé: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica. No evangelho do reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Então aí Tomé entende o que Jesus realmente queria dizer a ele e deixa de importunar o mestre, pedindo que ele produzisse os ditos milagres em profusão, para que aquelas pessoas que no fundo não gostavam de Jesus, né, se convencesse. Então, Jesus não desampara Tomé. Judas foi aquele discípulo que mais demandou amor e compreensão de Jesus. Judas não aceitava em hipótese alguma que o Israel vivesse sob o jugo dos romanos. Queria porque queria acabar com essa situação. E achava que Jesus tinha vindo exatamente com essa finalidade. Mas Jesus
mostrava para os seus discípulos que o reino que ele queria construir não era um reino externo, era um reino dentro do coração do homem. Então Judas, ele vai arquitetar um plano. Ele entregaria Jesus aos poderosos, seria nomeado como se fosse um responsável pelo seu povo para promover essa revolução. E ele então entrega Jesus com um beijo. A gente conhece essa parte muito bem. Só que Judas foi vítima da astúcia, da esperteza humana. O objetivo daqueles poderosos não tinha nada a ver com os planos de Judas. Eles queriam apenas pegar Jesus, porque ele era uma ameaça em função dos seus ensinamentos. Quando Judas percebe que Jesus havia sido preso e começa a passar por todos aqueles sofrimentos, Judas entra em desespero, percebe que seu plano não deu certo. E entre relâmpagos terríveis e trovões violentos, porque ele percebera o erro que ele havia cometido, o discípulo infeliz escutava a voz de Jesus consoladora e inesquecível, penetrando-lhe o íntimo da alma, dizendo-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nesse momento em que ele é torturado pela sua própria consciência, ele tira a sua própria vida. Mas Jesus não o abandona. E o último personagem que está nessa mensagem de Emmanuel é Pedro. No início, um apóstolo bruto, duro, que resolvia as coisas de forma ríspida, mas Jesus tinha certeza que com o tempo ele construiria no coração de Pedro o reino de Deus. E Pedro, ele deu vários exemplos de como ele era uma pessoa difícil, uma pessoa rude. Quando Jesus se entrega aos soldados, Pedro puxa a sua espada e corta a orelha do soldado. E Jesus repreende Pedro, diz: embainha a tua espada, porque quem viver pela espada, por ela perecerá. Sem contar que Pedro, que amava Jesus, o negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, Jesus identifica a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual, que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. E tem uma passagem muito interessante de Pedro, que mostra que realmente Jesus conseguiu transformá-lo. No livro Antologia Mediúnica do Natal, no capítulo 61, o Natal do Apóstolo, Humberto de Campos nos conta que Jesus vai para Roma. Os cristãos estavam sendo cruelmente assassinados por seguir os ensinamentos de Jesus. Pedro já tinha uma certa idade, por volta de 80 anos. Um dia ele é preso e jogado no cárcere. Ali ele permanece por um tempo.
até que chega um dia, soldado romano entra no cárcere, pega Pedro com extrema violência e diz: chegou o seu dia. Hoje é o dia do martírio. E aquele povo cercando Pedro e os soldados, todo mundo reverenciando aquele ancião que tanto bem tinha feito. E Pedro ia caminhando até o local da sua crucificação e ele sente uma saudade imensa de Jesus. E começa a lembrar tudo que ele passou junto com o Mestre. As peregrinações, os ensinamentos, as pescas que eles faziam ainda de madrugada. E ele vai caminhando. As pessoas chorando, porque viam nele um pai, um avô. Mas no meio de todos aqueles, um soldado romano humilhava, xingava Pedro, dizendo que ele era um homem falso, que ele era um homem imundo, que ele era um homem sujo e que ele deveria morrer. Era um centurião de nome Sertório Aniceto. Eles vão caminhando e Pedro fazendo as suas orações, pedindo que Jesus enviasse à terra pessoas que aceitassem o seu evangelho, para que os seus ensinamentos contaminassem o mundo e o transformasse. E ele nem percebeu quando foi atirado na cruz e pregado. Ele foi pregado de cabeça para baixo. E ali ele ficou. Nem percebeu que o tempo passava. Sertório Aniceto, percebendo que a noite se aproximava, pega uma pedra pontiaguda e atira na cabeça de Pedro. Pedro apenas sente o sangue escorrendo, um torpor, e aos poucos ele vai perdendo os sentidos. De repente, ele vê que ele está do lado do próprio corpo. Havia desencarnado. Olha para a frente e percebe um clarão no céu. Era Jesus que veio buscá-lo. Tal qual uma criança, Jesus o abraça e leva para o seu reino. E diz a ele: Pedro, você vai ficar aqui o tempo que você quiser. Eu preparei tudo isso para você. Vá aonde você quiser. E Pedro conhece lugares indescritíveis do reino de Jesus. Ele já estava ali, se recuperando já há algum tempo, e um dia Jesus chega até ele e diz assim: Pedro, eu vou até o planeta, até a crosta, porque não me é lícito ficar aqui enquanto houver uma alma gemendo de dor e sofrimento. E Pedro diz: Senhor, eu vou junto. Agarra nos braços de Jesus e é transportado para um cemitério em Roma, onde muitos cristãos seriam, no dia seguinte, assassinados nas arenas. Pedro, com o seu amor, vai abraçando aqueles cristãos, consolando, rezando junto com eles, dando um pouco de ânimo, um pouco de paz. Mas de repente Pedro sente um toque nos seus ombros. Ele olha e era Jesus.
E Jesus diz: Pedro, tem alguém aqui que gostaria muito de falar com você. Pedro vai até o seu túmulo e lá estava Sertório Aniceto, aquele pretoriano que havia matado Pedro com uma pedrada. Um homem choroso, triste, uma criança nos braços. Era o seu filho que estava morrendo. E clamava, pedia que Pedro fizesse alguma coisa em benefício do seu filho. Pedro, então, com todo o seu amor, começa a aplicar passes naquela criança. E aos poucos, aquela criança vai se restabelecendo, se recuperando, e Sertório Aniceto começa a sorrir e agradecer a Pedro. Ele havia se convertido ao cristianismo. Para Sertório Aniceto, começava naquele momento a implantação do reino de Deus em seu coração. Para Pedro, o serviço no bem continuava. A grande preocupação de Jesus sempre foi, é e será, acima de tudo, proporcionar a cada um de nós uma visão mais ampla da vida e dar a cada um eficientes recursos de renovação para o bem. Muitas vezes nós confundimos o verdadeiro papel de Jesus. Jesus é um grande educador. Ele é o nosso mestre, modelo e guia. Ele está nos ajudando a nos reconduzir a Deus através da transformação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações no bem. Porém, muitas vezes, nós confundimos essa missão, esse papel de Jesus. E achamos que ele é dono de uma construtora e pedimos a ele a casa dos nossos sonhos. Confundimos o mestre com o dono de uma concessionária e pedimos a ele o carro dos nossos sonhos, o emprego dos nossos sonhos, a viagem dos nossos sonhos. Não que nada disso não seja lícito, é lícito. Mas o nosso relacionamento com Jesus tem que ser diferente. O papel de Jesus é muito maior do que um simples provedor de coisas materiais. Então a preocupação de Jesus é nos dotar de eficientes recursos visando a nossa renovação no bem. Desta mensagem de Emmanuel, tem três ideias muito fortes que poderíamos dizer que é a essência da mensagem de Emmanuel. Primeiro, não devemos condenar o próximo porque nele observemos a inferioridade e a imperfeição. Muitas vezes nós somos craque nisso, somos pródigo nisso. Sem conhecer a história daquela pessoa, o sofrimento que ela tem passado, rapidamente nós fazemos um julgamento daquela pessoa e nós a condenamos. Como João quis fazer com Madalena, dizendo para Jesus, mas a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E Jesus disse, mas você não sabe o sofrimento que essa pessoa tem passado. Você não sabe porque a vida dela é desse jeito. Mas Jesus sabia. Então, não vamos condenar, inferiorizar aqueles irmãos que eventualmente, ao nosso ver, não esteja trilhando o caminho correto.
a exemplo de Jesus, ajuda o quanto possas. A nossa redenção, como espíritos imortais, ela se dará por meio da nossa transformação e por meio do nosso trabalho no bem. Deus ajuda o homem através do homem. Então, o apostolado do Cristo era amar, servir e cooperar. Esse deve ser também o nosso, na medida das nossas forças, daquilo que pudermos fazer, façamos. E por último, Jesus sabe o que existe em nós, não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do passado, refletindo nas dificuldades do nosso presente, que é recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Jesus não abandona ninguém no caminho. Jesus está sempre com as mãos estendidas, se oferecendo. Nós é que muitas vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa incúria, pela nossa soberba, nós dizemos: eu não preciso, eu sei o caminho. Mas a gente sabe que Jesus é o caminho. E como na primeira foto, lá da frente, naquela imagem, Jesus segurando a mão de uma criança, é assim que Ele faz conosco. Ele está sempre esperando o nosso gesto também. Nós é que nos afastamos. Então, às vezes, podemos pensar assim: como que eu posso trabalhar no bem se eu sou uma pessoa tão errada, de maus pensamentos, de maus sentimentos, com as minhas sombras, com tudo aquilo de errado que está em mim? E aí Jesus diz para nós: mas é assim que eu quero você trabalhando comigo. Eu não disse que eu vim aqui para os doentes? Que os sãos não precisavam de médico, mas os doentes. Então você quer se recuperar? Você quer ficar bom? Do jeito que você é, vem comigo. Porque a minha seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então, a essência, o conteúdo principal desta mensagem de Emmanuel e aquela frase que está no Evangelho de João, pois ele bem sabia o que havia no homem, é exatamente isso. Jesus sabe tudo que está errado em nós, mas Ele não desiste de nós e Ele está o tempo todo nos aguardando. Que tenhamos a força, a consciência de segurar nas mãos de Jesus e ter a certeza que nós vamos melhorar através do conhecimento, mas sobretudo através do trabalho. E que um dia seremos espíritos angélicos, espíritos puros. E aí Deus nos aguarda para dar a cada um de nós a missão que caberá na sua criação. Muito obrigado. Um bom dia a todos.